pessoal, iniciaremos nossa aula de hoje estudando o substantivo. Primeiramente, apresentando o seu conceito. O que vem a ser então o substantivo? Como eu coloquei aqui, é a palavra que nomeia os seres. Seres em geral, já que sabemos que tudo que existe em nossa volta possui nome. Isto inclui os objetos, os lugares, pessoas, sentimentos e ações. Também as sensações de medo, de pavor. Uma observação. As ações aqui não significam que substantivo é a palavra que expressa a ação. Não, porque palavras que expressam ações são os verbos. Mas, por exemplo, como eu coloquei aqui, pescaria. Pescaria é o nome da ação de pescar, que é o verbo. Portanto, é o substantivo pescaria. Corrida é o nome que eu dou à ação ou ao verbo correr. Por isso aqui é um substantivo. E aí eu coloquei outros exemplos de nome de lugares, como Aracaju, São Paulo, Recife. Pessoas: José, Maria, Pedro, João. Sentimentos: amor, ódio. E as ações, como eu já mencionei aqui. Daí por diante, estudaremos as classificações do substantivo e suas flexões. Daremos continuidade, então, à classificação dos substantivos, iniciando, portanto, com os substantivos comuns. Então, temos aqui: substantivos comuns referem-se a qualquer ser de uma espécie, sem particularizá-lo. Ou seja, eu tenho ali um ser de uma espécie qualquer e eu não particularizo, eu não especifico esse ser. Por exemplo, menino. Menino, existem vários meninos, eu não particularizei, faz parte de uma espécie apenas. Mulher, existem várias mulheres, não particularizei, faz parte da mesma espécie. Homens, existem vários homens, eu não preciso particularizar, porque é substantivo comum. Mas e se eu quiser particularizar? Eu não quero deixar o homem, a mulher assim solto, nem o menino solto, eu quero particularizar, eu quero especificar. Então como é que eu faço? Eu dou um nome ou um substantivo próprio. Próprio já é diferente de comum. Enquanto o comum eu não particularizo, eu me refiro a qualquer ser de uma espécie sem particularizar. O próprio eu já particularizo, eu já especifico. Eu quero dar um nome ao menino. Então o que eu faço? Coloco Pedro, Arthur, Adolfo. Então já estou particularizando, estou dando um nome àquele ser. Ao meu país, eu quero dar um nome a um país. Eu coloquei aqui como comum, no exemplo, o substantivo país. Mas países existem vários países. Eu quero particularizar. Daí eu dou um substantivo próprio. Vou particularizar meu país de Brasil. Mas existem outros melhores: Canadá, Estados Unidos e assim por diante. Já o substantivo concreto, muitas pessoas se confundem quando perguntam: o que é substantivo concreto? É aquilo que pode pegar. Dão isso como um conceito que não está totalmente errado, mas também não está totalmente correto. Porque substantivo concreto é aquele que não depende de um outro ser para ter existência própria. Por exemplo, lápis. Está aqui o lápis. Se eu deixar de existir por um acaso, esse lápis também vai deixar de existir? Não, porque ele não depende de mim. Ele não vive em minha função. Por isso que ele é concreto, porque ele tem existência própria. Não depende de um outro ser para continuar existindo. Já o contrário é o substantivo abstrato. O abstrato, ele depende de um outro ser para ter existência. Por quê? Porque ele só existe em função ou a partir da existência de outros seres. Exemplo: felicidade. Felicidade é um substantivo abstrato. Por quê? Porque para que exista felicidade, é necessário que alguém esteja feliz. Morte é um substantivo abstrato. Por quê? Para que exista a morte, é necessário que alguém morra. Beleza.
Beleza é um substantivo abstrato, porque para que exista beleza é necessário que alguém seja belo. Por isso que é um substantivo abstrato, é diferente do concreto. Então, recapitulando aqui, substantivos comuns são aqueles que referem-se a qualquer ser de uma espécie, sem particularizar. Como eu já citei os exemplos, país, menino, mulher. Os substantivos próprios, eu nomeio um ser em particular, por isso dou um nome específico a ele. Então, se eu quero particularizar o menino, darei o nome de Pedro. Se eu quero particularizar o país, darei o nome de Brasil. Concretos são aqueles que possuem existência própria, ou seja, não necessitam de um outro ser para existir. E abstrato já existe em função de outros seres, através da existência de outros seres, como por exemplo a beleza, a morte, o ensino. Só existe ensino se houver alguém para ensinar. Continuemos. Agora os substantivos coletivos designam uma pluralidade de seres da mesma espécie. Observem só, mesmo que o substantivo esteja no singular, mas ele refere-se a vários seres, mais de um ser da mesma espécie. Por exemplo, multidão. Multidão é o coletivo de quê? De pessoas. Eu não me refiro a uma pessoa. Por mais que multidão esteja no singular, mas eu não me refiro a uma pessoa apenas, eu me refiro a várias pessoas. Por isso que designa pluralidade. Bando. Bando é um conjunto de quê? De um pássaro? Não, de vários pássaros. Por mais que o substantivo esteja no singular, mas refere-se a mais de um ser da mesma espécie. Agora, quanto à formação, os substantivos podem ser classificados em primitivos. Vamos lá. Primitivos são aqueles substantivos que dão origem a outras palavras. Bem, quando a gente fala assim, o leite é um alimento primitivo. Por que o leite é um alimento primitivo? Porque através dele eu posso ter outros alimentos, eu posso originar outros alimentos como o iogurte, a manteiga, o queijo e assim por diante. A mesma coisa é o substantivo primitivo. Ele dá origem a outras palavras, como por exemplo, livro. Eu posso originar outras palavras através do meu substantivo livro. Pedra. Eu posso originar outras palavras através desse substantivo, pedra. Os substantivos que são derivados, que são originados do primitivo, são chamados de derivados. Exemplo, os alimentos derivados do leite, quais são? Manteiga, queijo, iogurte. Então, temos também os substantivos derivados, que são aqueles originados dos substantivos primitivos. Então, olha só, se eu tenho o meu substantivo primitivo livro, qual é o meu substantivo derivado para ele? Posso ter vários. Livraria, livreiro, livrinho. Para o meu substantivo primitivo pedra, quais eu posso formar através dele? Vários também. Pedreiro, pedregulho, pedrinha, pedrada e assim por diante. Vamos estudar agora flexões dos substantivos. Primeiro vamos entender o que é flexão. Flexão é o mesmo que variação, que modificação. O substantivo é uma palavra, uma classe de palavra que sofre flexão, ou seja, o substantivo não vai ficar sempre da mesma forma. Em algumas situações, ele irá modificar, irá sofrer variação ou flexão. O substantivo pode sofrer flexão de gênero, de número e de grau. Vamos retomar a atenção aqui para o gênero.
não devemos confundir gênero com sexo. O gênero é relativo à palavra e não ao sexo dos seres, porque todos os substantivos possuem gênero, mesmo os que nomeiam coisas. Por exemplo, casa. Casa não tem sexo porque é coisa, mas sabemos que faz parte do gênero feminino, porque eu digo a casa. Carro. Carro é um substantivo que não possui sexo porque é coisa, mas eu sei que ele faz parte do gênero masculino, porque eu digo o carro, Eu coloco o artigo masculino, um artigo definido masculino na frente e aí eu sei distinguir. Então, o gênero dos substantivos é um princípio puramente linguístico, então não podemos confundir. Então vamos lá. Coloquei aqui alguns exemplos de variação, de flexão de gênero, número e grau. Coloquei o mesmo substantivo para que possamos entender melhor. Em flexão de gênero, eu coloquei aqui substantivo garoto, e em gênero quer dizer o quê? Que eu posso modificar, que eu posso flexionar em masculino ou feminino. Garoto, garota. Masculino, garoto, feminino, garota. Houve aqui uma troca de vogal, de desinência, do O para o A. Na flexão de número, eu quero dizer o quê? Que eu posso modificar o meu substantivo para o singular ou para o plural. Daí eu coloquei garoto no singular, garotos no plural, acrescentando a desinência aqui, S, para indicar que está no plural. E de grau, garoto está no grau normal. E eu coloquei aqui, eu posso modificar para o aumentativo, garotão, ou para o diminutivo, garotinho. Aqui eu coloquei 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais. Coloquei aqui do lado direito as palavras, as classes gramaticais que sofrem variação, ou seja, as classes de palavras variáveis que sofrem flexão. E aqui eu coloquei as classes de palavras que não sofrem flexão, são invariáveis. Então tem aqui substantivo, que nós estamos estudando. Temos o adjetivo que também sofre flexão para poder concordar com o substantivo. Temos o artigo, temos os artigos definidos, o, a, os, as, que eu posso flexionar. O artigo eu não flexiono em grau. Artigos eu posso flexionar em gênero e em número. Temos os pronomes, que eu também posso flexionar em gênero e número. Ele, eles, ela, elas, teu, tua, teus, teus, tuas. Numeral, primeiro, primeira, segundo, segunda, uma. O verbo sofre não exatamente esse tipo de variação, de flexão. Os verbos sofrem outros tipos de flexões, de número, pessoa, flexão de tempo, modo, mas sofre variação, então faz parte das palavras variáveis. E temos aqui como palavras invariáveis, classes de palavras invariáveis, preposição, conjunção, interjeição. Aí eu coloquei aqui exemplos de preposição. Para, com. Fazem parte das classes de palavras invariáveis. Porque como é que eu posso flexionar aqui o para? Eu não posso colocar paras, nem paros. Com. Como é que eu posso flexionar o com para gênero, número, grau? Não tenho como. Cons, comas, não tem. Conjunção. Coloquei aqui o mas e o porém. Posso flexionar? Não posso. Não tenho como flexionar as conjunções. Mas, porém, não tem como. E as interjeições também. Ufa, ai, não tenho como variar. Não tenho como modificar. Por isso que faz parte das classes de palavras invariáveis. E o advérbio eu deixei aqui no meio com asterisco. Por quê? Porque ele é misto. É uma classe de palavra mista. Em alguns casos, alguns advérbios sofrem flexão, não de gênero, não de número, e sim de grau. Por exemplo, pouco é um advérbio de intensidade. Então eu falo assim,
Eu estou um pouco cansada. Eu posso flexionar um pouco em grau com eu estou um pouquinho cansada. Então é aceitável, por isso que em alguns casos, alguns advérbios podem sofrer flexão de grau. Continuando, os substantivos que dão nome aos seres que têm sexo, que possuem sexo, podem possuir uma forma para cada sexo. O que acontece aí? Alguns substantivos possuem uma forma para chamar o sexo masculino e outra forma para chamar o sexo feminino. Daí são chamados de biformes ou heterônimos. Hétero, que é o mesmo que diferente. Então, formas diferentes para chamar o sexo masculino ou o sexo feminino. E também há os substantivos uniformes, que apresentam uma única forma para referir-se tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. E nós iremos estudar agora a formação do gênero, né, do masculino para o feminino. E daí começam aquelas regrinhas não tão agradáveis, mas são as decorebas necessárias. Então vamos lá. Como ocorre a formação do feminino para os substantivos biformes ou heterônimos, como eu já mencionei? Lembrando, biformes ou heterônimos são aqueles substantivos que apresentam maneiras diferentes para referir-se ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Primeiro se dá pela substituição da vogal final O por A, pela vogal A. Essas partes aqui são decorebas mesmo, então tem que ficar lembrando, relembrando para memorizar. Então, como ocorre primeiramente substituindo a vogal O pela vogal A no final da palavra. Então temos aqui os exemplos, ó. Menino, masculino termina com O, o substantivo, e aí para eu passar para o feminino, eu substituo a vogal O final por A, menina. Gato também termina com a vogal O, masculino, e para passar para o feminino, eu substituo o O final por A. Pombo, a mesma coisa, termina com O para indicar o masculino, e para passar para o feminino, eu substituo pelo A. A outra maneira, a outra forma de formação do feminino é substituindo a vogal final E por A. Então temos aqui mestre, mestra. Olha só, mestre refere-se ao masculino. E aí para passar para o feminino eu utilizo mestra. Elefante, também elefante para masculino terminando com E. E aí, para passar para o feminino, eu substituo o E por A. Então, vai ficar elefanta. Parente também. Parente, referindo-se a masculino. E aí, para passar para o feminino, eu troco, substituo o E pelo A. Parenta. A outra forma é acrescentando, não substituindo mais. Agora, é acrescentando o A. Vejam só, temos aqui juiz. Juiz para o masculino. Então, para passar para o feminino, eu acrescento o A. Juíza. Autor. Eu só faço o quê? Só faço acrescentar. Ocorre só o acréscimo do A. Autora. Autor termina com R. E aí, para passar para o feminino, eu acrescento o A. Autora. Professor. Terminando com R para se referir ao masculino. E aí, acrescento o A para me referir ao feminino, professora. A formação do feminino também ocorre com a mudança do ão final, do substantivo masculino, para o an ou oa. Então vamos lá. Cidadão eu utilizo para o masculino, termina em an. E aí, para passar para o feminino, eu utilizo cidadã. Eu vou mudar aqui.
coloco o an com um tio em cima. Patrão, também o an aqui para indicar masculino. E patroa, eu mudei aqui, eu modifiquei, colocando oa. Também ocorre isso com leão, leoa. Da mesma maneira, mudando, modificando o an por an ou oa. Mas é claro que ocorrem algumas exceções, como é comum, como é de praxe em gramática. Tem as regras, e aí você se habitua às regras, depois vem o balde de água fria com as exceções. Cão termina com ão, porém a exceção é que eu não vou colocar cão, eu vou colocar cadela. Modifiquei totalmente. Ladrão não é ladrona, e sim ladra. Então eu modifiquei não seguindo a regra do ão, mudar para o oa ou para o an. Houve uma mudança diferente aqui da que nós vimos anteriormente. Continuando. A outra formação feminina com acréscimo de esa, acréscimo de esa, de essa, isa, ina e tris. E aí nós temos barão, para referir-se ao masculino. Para o feminino, eu acrescento, claro que teremos que fazer algumas adaptações, né? Porque barão, baronesa, eu tive que retirar o tio, retirar o a, para acrescentar o esa. Conde, então com conde eu só acrescento. Então acrescento o essa. Poeta, para o feminino eu acrescento o isa. Então vai ficar poetisa. Maestro, para o masculino, para o feminino eu acrescento o ina, maestrina. Embaixador, o feminino de embaixador, embaixatriz. Mas eu já ouvi falar de embaixadora. Existe embaixadora? Existe embaixadora. Mas embaixadora é para referir-se a chefe, a funcionária-chefe da embaixada. Para referir-se à esposa do embaixador, é embaixatriz. Também ocorre a formação do feminino de maneira irregular, ou seja, é quando os substantivos não seguem nenhuma regra específica, como nós vimos nos casos anteriores. Eles não têm uma terminação a ser substituída, não têm uma terminação a ser acrescentada. O que permanece imutável aqui é o radical, né, de cada palavra, os substantivos que permanecem. Por exemplo, aqui nós temos frade para o masculino e freira para o feminino. Observem que o radical permanece idêntico, mas não há terminação idêntica, modificou. Há uma maneira irregular de formar o feminino aqui. Rei, rainha, réu, ré, avô, avó. Mas acontece também que há casos em que até o radical é diferente. Eu vou formar o feminino com o meu substantivo com um radical totalmente diferente. Nem o radical, aqui nós vimos que a terminação, a desinência, não era semelhante à do masculino, mas o radical sim, permanecia imutável. Nesse caso aqui, nesses casos aqui, tanto o radical como a terminação, que é a desinência, permanece diferente, continua diferente. Pai, mãe, homem, mulher, cavalo, égua, bode, cabra, carneiro, ovelha, e existem outros. A lista é grande e vocês podem conferir na gramática de vocês. Agora vamos para a formação do feminino para os substantivos uniformes. Vimos anteriormente a formação do feminino para os biformes. Agora vamos para os uniformes, que significa que eu vou utilizar uma única maneira, uma única forma, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Já biforme ou heterônimo não. Nós vimos que os substantivos biformes,
eu vou utilizar diferentes maneiras para tratar com o sexo masculino e com o sexo feminino. Já os uniformes não, vou utilizar uma maneira apenas para tratar o masculino e o feminino. Bem, há 3 tipos de substantivos uniformes, 3 tipos. Vamos ver o primeiro, que são os comuns de 2 gêneros. Como é que acontece isso? Como é que se dá? Bem, os comuns de 2 gêneros é uma única forma para ambos os sexos. Detalhe, permite-se a variação de gênero por meio de palavras modificadoras. Quais são as palavras modificadoras? São aquelas que determinam o substantivo, como os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos. Então vamos lá. Temos aqui alguns exemplos. Artista. Artista é uma palavra que eu vou utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino da mesma maneira. O que é que vai diferenciar aí? Como é que eu vou saber que estou tratando do masculino ou do feminino? Através do artigo ou de palavras modificadoras. Nestes casos aqui eu utilizei os artigos, mas eu poderia utilizar pronomes demonstrativos, né? Aquele artista, aquela artista. Então vamos lá. O artista, eu sei que é masculino. A artista, feminino. Observe o substantivo permanece igual para ambos os sexos. Característica do comum de 2 gêneros. Mas o que modificou aqui foi justamente o artigo, o uso do artigo definido. Posso utilizar também indefinido. Colega. Também colega é uma palavra, um substantivo comum de 2 gêneros, porque eu utilizo colega para tratar de homem ou mulher, masculino ou feminino. O que vai diferenciar aí é justamente o artigo ou as palavras modificadoras. Eu posso dizer assim, colega bonita, daí eu sei que eu estou me referindo ao sexo feminino. Colega estudioso, daí eu sei que eu estou me referindo ao sexo masculino porque eu utilizei um adjetivo, modificou o meu substantivo aí. Aqui, nesses exemplos do quadro da lousa, eu utilizei o artigo. Também poderia usar pronome. Aquele colega, este ou esta, colega, este para masculino, esta para o feminino. Vamos lá. O presidente, a presidente. O presidente, eu sei que me refiro ao masculino. A presidente para o feminino. Bem, ultimamente está utilizando também a presidenta. Não está errado. Pode-se utilizar. Eu prefiro utilizar o presidente e a presidente seguindo a regra do comum de 2 gêneros. Assim como gerente, eu não vou falar a gerenta. Então também prefiro não falar a presidenta. Não que esteja incorreto, porque já admite-se essa forma já há séculos, desde 1899. Houve um dicionário que já utilizava a presidenta. Mas como nós nunca tivemos aqui nesse país uma presidente, uma mulher neste cargo, então nunca se utilizou, nunca foi necessário. E agora, como está sendo necessário, também estão utilizando esta forma, que também admite-se, não está errada. Então vem aqui, o gerente, a gerente, para a mulher também e para homem. Para homem, o gerente, para a mulher, a gerente. O dentista, a dentista. O jovem, a jovem. Então, o que modificou aqui, nesses exemplos, os meus artigos definidos. Que eu também poderia utilizar outras palavras modificadoras, como eu já coloquei aqui, como eu já mencionei. Os adjetivos, os pronomes e os numerais. Como eu disse, há 3 tipos de substantivos uniformes. Vamos agora para o segundo tipo, que são os sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns são aqueles que possuem um gênero
apenas. Um gênero apenas. Ou só masculino ou só feminino. E eu vou utilizar esse gênero para ambos os sexos. Não vai haver aí uma variação. Para o feminino, um, para o masculino, outro. Não. Eu vou utilizar apenas um gênero para ambos os sexos. Daí eu coloquei aqui alguns exemplos. Vejam só. A criança. A criança eu vou utilizar tanto para me referir ao masculino quanto ao feminino. Vou utilizar a criança para menino ou para menina. O indivíduo. Indivíduo é um substantivo masculino, por natureza. Daí eu vou utilizar o indivíduo tanto para mulher quanto para homem. A mesma coisa aqui, a testemunha, vou utilizar para o masculino ou para o feminino. O cônjuge, vou utilizar tanto para o masculino quanto para o feminino. A pessoa é um substantivo feminino, eu vou utilizar tanto para homem quanto para mulher. O carrasco também é um substantivo predominantemente masculino, e eu vou utilizá-lo tanto para homem quanto para mulher. Mas daí, qual vai ser a diferença? Como é que eu vou saber de quem eu estou falando? Se é um substantivo de um gênero apenas e vou utilizar para ambos os sexos, como é que eu vou saber? Porque se eu colocar assim, ó, vou escrever aqui uma frase. A criança está sozinha. Vejam só, criança aqui o substantivo, né? Sobrecomum. Sozinha, adjetivo. O adjetivo, nós sabemos que deve concordar com o substantivo. Então, se criança é uma palavra feminina, o adjetivo deve concordar com criança. Então, vai também ficar no feminino. E daí, como é que eu vou saber o que aqui está? Aí, de quem eu estou falando? Se é um menino, se é uma menina? Aí, gente, vai depender do contexto. Vai ter que se inteirar do contexto. Vai ler do início até o final para saber a quem eu estou me referindo. Em todos esses casos aqui, nos substantivos sobrecomuns, para saber a quem estou me referindo, eu devo perceber o contexto. Agora vamos ao terceiro tipo dos substantivos uniformes. Epicenos. O que são os substantivos epicenos? São aqueles que designam animais e algumas plantas. Então fica fácil aprender porque os epicenos só vão se referir a plantas, algumas plantas e a animais. Agora é o seguinte, o que vai diferenciar aqui não vai ser palavras modificadoras, não vão ser palavras modificadoras, e sim as palavras macho e fêmea. Então, coloquei aqui alguns exemplos, vejam só. A onça pode ser para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar aí é a colocação da palavra macho ou da palavra fêmea depois. Então, a onça macho para se referir ao masculino, a onça fêmea para se referir ao feminino. Jacaré é uma palavra, jacaré vai servir para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar aí, o jacaré, o que vai diferenciar é justamente a colocação também da palavra macho e fêmea. O jacaré macho para masculino, o jacaré fêmea para o feminino, o tatu macho para o masculino, o tatu fêmea para o feminino, o besouro macho para o masculino e o besouro fêmea para o feminino. Coloquei aqui alguns substantivos de gênero vacilante, que são aqueles que causam dúvidas quanto ao gênero, o que utilizar.
Bem, eles oferecem aqui algumas particularidades. E as pessoas em concursos públicos já sofrem com isso. Então vejam só, a lista é imensa, mas eu coloquei só alguns porque não cabe aqui na lousa. Mas vamos lá. Substantivos predominantemente masculinos. Dó. Dó é um substantivo masculino quando eu me refiro a sentimento por alguém. Então eu falo, tenho um dó de pessoas pobres. Então esse um dó aí me refiro a sentimentos, por isso que eu utilizei no masculino. Quando é que eu vou utilizar no feminino? A dó. A dó. Se eu estiver me referindo à nota musical, aquelas 7 notas musicais, né? Então, se eu estiver me referindo a uma delas, dó, então eu vou utilizar no feminino. Ou guaraná. As pessoas costumam falar guaraná, mas devido ao vício de linguagem, né? No cotidiano as pessoas costumam utilizar tanto, que acaba ficando por isso mesmo. Mas, de acordo com a linguagem padrão da nossa língua portuguesa, o correto é o guaraná. O grama. Nunca a grama. A grama, se eu estiver me referindo à vegetação verdinha, aí eu vou dizer a grama. Mas se eu estiver me referindo à unidade de medida, eu vou utilizar no masculino. O grama. 300 gramas de queijo. E nunca 300 gramas de queijo. Sempre no masculino, porque grama é uma palavra masculina. O grama. Quando se refere à unidade de medida. O apêndice, não há apêndice. O apêndice porque refere-se a um órgão, por isso que é o apêndice. Então aqui já mencionei algumas palavras que devem ser utilizadas no masculino. Agora aqui algumas que devem ser utilizadas no feminino. A alface, muitas pessoas confundem também, dizem o alface, mas a alface porque refere-se à planta, às folhas da erva. A cal, e não o cal. A apendicite, porque a apendicite é a inflamação do apêndice, do órgão ali. Então vai usar no feminino também. A cólera no feminino é quando refere-se à raiva, ira. Então eu utilizo a cólera. Agora, quando admitem-se as duas formas, tanto feminino quanto masculino? Personagem, eu posso utilizar o personagem ou a personagem. O ou a laringe. O ou a diabetes. O ou a suéter. O ou a cólera, no sentido de doença. A cólera, doença, eu posso utilizar o ou a cólera. Para finalizar a flexão de gênero, eu coloquei aqui alguns substantivos de gênero aparente, que são aqueles que, quando muda o gênero, muda o sentido, muda o significado. Então vejam só, o capital no masculino, né, porque tem a palavra modificadora aqui, o artigo o capital no masculino refere-se a dinheiro. Agora, a capital, com a palavrinha modificadora aqui, artigo definido feminino, refere-se à cidade principal. O língua no masculino, para quem não ouviu, vai ouvir agora. O língua é intérprete. A língua no feminino é um órgão da boca. O lotação é o veículo. Agora, a lotação no feminino refere-se ao número máximo de pessoas em certo ambiente. O rádio no masculino refere-se a aparelho de som, refere-se ao osso, refere-se a elemento químico. Agora, a rádio no feminino aí refere-se à emissora, a estação de rádio. Aqui é uma lista pequena, mas vocês podem, como eu já mencionei, pesquisar em algumas gramáticas ou pela internet mesmo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula com flexão de número e grau.